Me Leva Até Você é um filme enrolado, chato de assistir, sem desenvolvimento, sem nexo, me levou a lugar nenhum. E pra piorar, não foi só eu que perdi tempo. Eu perdi tempo e fiz a minha avó perder preciosas 1h28 da vida dela. Oi pra você aí que me assiste, tudo bem? Eu sou a Ruth com E no final, não com I, nem H, nem Y, nem qualquer outra variação, é só um E no final. E esse filme começa com a Heather, que é a protagonista, e duas amigas dela correndo até um trem, porque elas vão fazer uma viagem pela Europa pós-faculdade, porque acabaram de se formar, e pré-trabalho, que a Heather vai pro banco. Até onde eu sei, ela vai pra isso, mas uma amiga dela, por exemplo, acabou de terminar com o namorado e vai lá pra meio que tentar esquecer ele com outros garotos, e a outra só deve estar indo pra acompanhar mesmo. É interessante a fissura que o diretor desse filme tem com o violão, porque tem 3 cenas que um violão aparece do nada, só pra justificar uma trilha sonora. Que assim que elas entram, tem um homem tocando um violão, um homem, se eu não me engano, tocando um violão, e tem uma mulher cantando com ele. E assim, do nada, qual é o sentido? Não tem nenhum sentido isso. E aí, uma das amigas dela, que é aquela que foi pra tentar superar o ex, encontrou um homem lá e começou a conversar com ele. Aí nisso que ela foi lá conversar com esse desconhecido, surge um aleatório lá na parte que elas estão sentadas e deita no maleiro. O intuito dele era tentar dormir, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele fica puxando assunto com a Heather, que só queria ler. Ele fica zoando ela por ela ser muito sistemática, assim. Ela quer que tudo saia exatamente da forma que ela planejou. Tanto que aquela viagem foi milimetricamente calculada. Cada segundo ela ocupou alguma coisa. E eles descobriram que, coincidentemente, pegaram o mesmo livro super clichê de Europa pra ler durante o trem. Eles começam a conversar tanto sobre o livro, sobre a mulher, 5 mulheres do escritor, que nem leram o livro. Conversaram tanto que nem leram. Descendo do ônibus, o homem que tava flertando com uma das amigas dela chamou as 3 pra balada. E uma coisa que eu acho engraçada é que esse filme, eu sinto que ele tentou encher de coisa. Pra história render, eles encheram de coisa. Porque do momento que elas saem do trem até a balada, é uma sequência de stories aleatórios que elas foram gravando até lá. É tanta história aleatória, tem um minuto assim que é só elas brincando numa bolha, umas bolhas, depois elas conhecendo outros cantos, mas sei lá, é um clipe assim cheio de stories. Quando elas estão lá na balada, quem chega? Ele mesmo, o Jack, o homem lá do maleiro, e ele levou um amigo dele, que eu não lembro o nome, acho que é Rafe. É Rafe, ele levou o amigo dele, o Rafe, pra ficar com a amiga da Heather, que ficaria de vela, né? Porque uma das amigas dela recebeu o convite pra ir lá. Ela com certeza iria ficar com o homem lá do trem. O plano dele, obviamente, era ficar com a Heather. Então ele levou um amigo dele pra ficar com a amiga dela. Eles se separam lá pela balada. E como tá muito barulhento dentro... Ai, gente, tá muito... Acho que melhorou um pouco. Ele chama ela pra conversar do lado de fora, lá da festa, porque lá tá muito barulho e realmente. Lá fora, ela descobre o quê? Que ele não trabalha, que ele tem medo de trabalhar, que ele vive viajando por aí e que ele tá peregrinando pela Europa porque ele tá seguindo o roteiro de um diário que o bisavô dele, que viveu a Segunda Guerra Mundial e venceu, escreveu. E a missão de vida dele é essa, é aproveitar a vida adoidado. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é feio pra caramba. O cabelo dele todo esquisito. Ele é bem... Ele é feio, é meio descuidadinho, coitado do bichinho. Não trabalha, não tem casa, vive peregrinando por aí. Ele é um sem-teto. São todas as características de um sem-teto. E ela vem pra se tocar nisso. Tanto que, depois da balada, as amigas dela se separam. Vai cada um pra um canto também, o que é bem perigoso, assim. As 3, cada um tá com um homem que acabou de conhecer. Já vai bem descuidado da parte delas e da parte da Heather também, que era toda protetora. Cadê a proteção dela? Com as amigas dela. Aí o Jack leva a Heather pra passear lá pela cidade e ele arromba um teleférico. Dentro desse teleférico, eles sentam lá, né? Começam a olhar a paisagem, eles começam a conversar e do nada ela vira e dá um selinho nele. Depois disso eles dormem. E eles dormem, inclusive, numa posição bem desconfortável. Gente, qual a dificuldade de simplesmente deitar? O teleférico não era tão pequeno, dava espaço suficiente pra ele deitar de um lado e ela deitar do outro. Mas tá.
voltar, né? No outro dia, já no apartamento, as três estão se arrumando pra ir embora. Que viagem curta é essa? Um dia, chegaram em um, foram numa balada, depois se arrumaram e estão indo embora. Mas elas não vão embora logo, porque aquela amiga da Heather que ficou com o homem do trem foi dopada por ele e assaltada. Ele levou tudo, levou o celular, levou a carteira, levou identidade, levou passaporte, levou tudo. Ela tava sem nada dela. E levou inclusive uma blusa que ela comprou num bazar, que ela simplesmente amava, e ela tava muito preocupada com essa blusa. Lá foi os 5 atrás desse bendito homem e acharam ele e as coisas que ele roubou, mas ele fugiu. Eles acharam lá tudo, tipo, tudo que ele tinha pegado, as coisas dela, conseguiu de volta, e tinha um bolão cheio de dinheiro. O Jack pegou aquele bolão e falou assim: gente, aqui tem dinheiro suficiente pra gente aproveitar, e se vocês querem mais uns dias e a gente torrar esse dinheiro? Aí todo mundo concordou em simplesmente aproveitar mais uns dias de Europa com dinheiro roubado. Fica mais um dia, eu acho, passeando pela Europa, quando uma das amigas, que foi a que foi assaltada, chegou e falou assim: gente, foi um trauma muito grande esse assalto que eu tive, esse golpe. Eu percebi que não pulando de festa em festa, beijando um monte de homens aleatórios, que eu vou superar ele. Então ela decide fazer o quê? Ela decide se reencontrar com ela mesma durante um período. Então ali mesmo ela já fala: por isso que eu não vou contar com vocês lá para os Estados Unidos. Elas apoiam, falam: não, tudo bem, você tá certo, tem que ser assim mesmo. Se você acha que você vai se reencontrar melhor lá, vai. Chega o dia de ir embora. Uma amiga, que foi a amiga assaltada, foi se retirar da sociedade. A outra amiga foi embora com o novo namorado também, o Rafe. E o Jack leva a Heather pro aeroporto. E chegando lá, ele fala assim: se você simplesmente não entrar naquele avião, o que vai acontecer? Eu pensei, com o avião nada, mas com ela vai. Porque os planos dela eram o quê? Ela queria chegar, fazer a mudança da casa do pai dela pra casa dela e se preparar, porque em pouquíssimo tempo ela ia começar a vida dela de CLT, né, de banqueira. Aí ele falou assim: aqui tem bastante dinheiro ainda, então e se você não for agora, ficar por mais uns dias e a gente continuar seguindo o diário do meu bisavô juntos? Ela olha e fala: bora! Ele leva ela pra casa de um conhecido dele que é super legal, e mais uma vez dão um violão pra ela. Ela começa a tocar do nada, que ela não acrescenta em nada. Colocaram um violão ali só pra dar uma trilha sonora, só pra justificar o fato de estar tendo música no filme, que é algo super normal. Depois de passar a noite na casa desses amigos, eles têm uma conversa super profunda, que é tão profunda que leva eles dois a conhecer o profundo um do outro. E a partir desse momento eles começam a viajar como se tivessem uma lua de mel, sendo que eles se conhecem há 2 dias. Eles começam a turistar lá pelos lugares com base no diário do bisavô dele. E metade desse filme é cenas fotográficas super bonitas deles conhecendo pontos turísticos europeus e ele sendo extremamente performático, porque primeiro, ele não tem papo. As conversas dele é fazer pergunta profunda. Metade das falas, assim, metade não, todas as falas dele são extremamente performáticas. Tem uma hora lá que eles chegam lá no monumento e tem uma mulher tirando uma selfie num pau de selfie. Aí ele olha e fala: que vergonha ali que tô sentindo. Aí ela fica tipo: oxe, mas por quê? E ele fala que o homem lá que construiu aquele lugar não construiu para as pessoas ficarem se exibindo enquanto tiram foto. Que essas pessoas só querem se mostrar. Elas, que não faz sentido você ir ver um lugar cultural tão importante e ficar se preocupando com esse tipo de coisa fútil, com essas futilidades. Aí ela dá um fecho nele, tipo, ela dá uma resposta bem nele. E aí ele fala tipo assim: não, realmente, eu sou uma babaca. E realmente ele é. Aí depois de mais cenas dele tentando ser profundo, muitas cenas, eles decidem ir numa tourada, eu acho. Sabe aquele evento lá que tem um touro, tem um monte de gente que corre desse touro, aí o touro chega lá numa parte tipo um estádio, e tem um toureiro lá pra tentar matar ele. Então, esse negócio aí. E o Jack inventa de correr lá. É uma cena, inclusive, bem engraçada, que ele tá lá correndo, do nada um monte de gente derrubar ele, ele é atropelado, ele cai de frente, assim, com tudo. É muito engraçado. É uma das cenas mais engraçadas desse filme. Acho que é a única engraçada, porque foi o único momento que eu ri. Aí depois ele vai pro hospital, ele descobre que fraturou o ombro, e depois de um tempo começa a receber ligações do hospital falando que ele precisa voltar lá pra refazer alguns exames, porque eles viram uma da normalidade. Você já deve imaginar o que é, né? Sempre é assim.
Enquanto isso, que a Heather e eles estão tomando café, ela tá folheando o diário pra ver qual que é a próxima etapa e vê que no final do caderninho lá tem tipo um envelopinho e tem uma folha avulsa perdida lá. E essa carta, assim como o livro inteiro, fala sobre um monte de experiência que ele viveu, só que em um evento específico que acontece na primavera. Só que com um evento específico que acontece na primavera. Aí o Jack dá essa carta pra Heather e fala assim, pode guardar com você. Aí ela pega pra ela e guarda na bolsa dela. E aí uma das últimas vezes que acho que é a última vez que o Jack volta no hospital e faz mais exames, ele pega a Heather ligando pro pai dela, falando que ela conheceu um homem lá, que ele é muito legal, ele tá visitando a Europa com base no diário que o bisavô dele, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, deixou, e que ele vai escrever um livro sobre isso. Aí ele fala tipo assim, oxe, mas de onde você tirou isso que eu vou escrever um livro? Eu não tava sabendo disso aí não. Aí ela deu a sugestão e ela falou pra ele, como é que eu vou falar pro meu pai que eu tô saindo com um homem que não trabalha, que não tem uma casa, que vive a vida viajando por aí, meio que sem rumo? Como que eu vou fazer isso? Aí eles têm uma leve briga, onde ela fala que gosta de verdade dele e queria que ele fosse pros Estados Unidos junto com ela. Aí ele fala tipo assim, oxe, mas não vou pros Estados Unidos com você. E agora do nada você fica falando de futuro assim comigo, você sabe que eu não gosto de pensar no futuro. Aí ela fala assim, tá, eu sei que você não gosta de pensar no futuro, não é sobre eu estar sendo tão preocupada com o futuro, é que eu gosto de você, daqui uns dias eu não vou mais estar aqui na Europa e eu quero saber quando que a gente vai se ver de novo se você não for comigo. Aí eles brigam e já no quarto do hotel, enquanto ela comprava os ingressos dela, chega o Jack e fala que também comprou ingressos pra ir com ela pros Estados Unidos. E ela fica muito feliz e tudo mais. É óbvio que ele não comprou passagem nenhuma, ele só falou aquilo pra ficar em paz com ela, pelo menos até o dia da viagem. Chegaram lá no aeroporto, ele dá um perdido nela, fala que vai no banheiro e não volta mais. Na hora de entrar no avião, ela fica desesperada, decide desesperar ele e decide embarcar sem ele mesmo. Lá no avião, ela recebe uma mensagem dele falando desculpa e ela volta chorando pra casa. Antes de chegar em casa, ela passa num bar com as amigas dela, que criam uma fanfic bem fic mesmo, por ele tinha se metido com a máfia, ele desistiu, então ele tava num programa de ajuda contra a máfia. Pois é, viajaram. E chegando em casa, ela conversa com o pai dela, os dois têm uma conversa super profunda. Essa conversa profunda realmente foi útil, ao contrário de todas as conversas profundas que ela teve com o Jack, onde o pai dela fala que quando a mãe dela abandonou ela, porque a mãe dela abandonou ela quando ela tinha 10 anos, ele ficou com raiva dele mesmo e da Heather, mas depois ele aprendeu a não ter mais essa raiva nem com ele, nem com a Heather, nem mesmo com a mãe dela, já que a mãe dela deixou ela para ele. Os dois aprenderam muita coisa juntos e que ela não necessariamente precisava ficar com raiva do Jack, porque ela aprendeu muita coisa com ele. Ela voltou uma outra mulher. Ela começa a trabalhar no banco, numa sala de reuniões, olhando uma foto dela com o Jack juntos em um dia aleatório. E quando foi que eles tiraram essa selfie? Porque ele era contra a foto, não era? Ele era tipo anti-foto, porque eu sou muito diferente, eu não gosto de tirar foto e não é legal tirar foto em lugares históricos por algum motivo. E ela tinha uma foto com ele no computador. Ela viu que não era isso, ela queria, começou a conversar com o pai dela e falar, pai, eu sempre tive tudo tão planejado, só que agora ela já não sabe mais exatamente o que ela queria da vida. E o pai dela falou pra ela que realmente trabalhar em banco não é exatamente uma coisa que ele iria querer e que se ela não quisesse também tava tudo bem, ela só precisava fazer o que ela queria, o que fosse melhor pra ela, o que ela conseguisse crescer feliz, porque a vida é sobre isso. Ai, gente, o pai dela tem umas conversas muito melhores que as do Jack. Passa um tempo, chega o casamento da amiga da Heather com o Rafe, que é o amigo do Jack, e ela pergunta pro Rafe se ele tem alguma notícia. Aí ele puxa ela por um canto e fala que o Jack mandou uma carta pra ela e pediu pra entregar só se ela perguntasse sobre ele. Ela perguntou, ele deu a carta. Aí ela leu, ele falou um monte de coisa profunda, como sempre, só que ele se explicou. Ele falou que recebeu o diagnóstico de câncer no ombro, que era provavelmente terminal, que ele iria morrer, ele não queria que ela passasse por isso. E que ele sabe que foi egoísmo da parte dele fazer tudo o que ele fez, mas que ele ainda amava ela. E aí ele finalizou com uma frase que estava escrito, sabe aquele papelzinho que ela pegou lá dentro do diário, que falava sobre uma festa que tinha na primavera lá na Espanha? Ah, não, era em Portugal.
Portugal, esquece, era em Portugal, uma festa que tinha em Portugal na primavera, e ela deduziu que aquilo era um recado pra ela encontrar ele nessa festa. Tanto que ela foi, e é engraçado que chegando lá, ela olha e ele fala assim: ô Chico, o que você tá fazendo aqui? Aí ela olha e fala assim: eu te amo, Jack. Aí ela fala assim: eu também, mas isso não tem futuro. Ele nem queria que ela fosse, mas isso não tem futuro. Aí ela fala assim: mas eu te amo, você me ama, não vamos pensar no amanhã, vamos só viver o hoje. Então eles se beijam e vivem felizes até ele morrer de câncer. E gente, sinceramente, se tirassem metade dos diálogos profundos, não ia mudar em nada, ia continuar a mesma coisa. E eu acho engraçado, conforme foi passando o filme e eu fui percebendo que ele ia ter câncer, eu achei que ia ser um negócio meio A Culpa das Estrelas, que ela descobre quando ele já tá no leito da morte. Inclusive, acho que eu preciso parar de usar A Culpa das Estrelas como parâmetro, porque nem a metade vai ser igual A Culpa das Estrelas. Toda vez que eu acho é igual A Culpa das Estrelas, eu me decepciono. Engraçado que eu nem gosto tanto de A Culpa das Estrelas, mas eu sempre uso ela como parâmetro para muitas histórias que eu leio. Essa já é a segunda que eu falo aqui, que eu me baseei em A Culpa das Estrelas para ter alguma esperança, e não tinha nada a ver com A Culpa das Estrelas, além do fato de ter um homem com câncer. Nem era o mesmo tipo de câncer, um era na perna, outro era no braço. E é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou desse filme, mais filmes, livros, séries que você acha que eu posso comentar, e também não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo para alguém que você acha que vai gostar, e se inscrever no canal, porque todo domingo sai vídeo novo de manhã. Até meio-dia sai um vídeo novo, todo domingo. Tchau, gente, até a próxima.